Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. De acordo com o IBGE, a região sul, composta por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a terceira mais populosa do Brasil, com quase 30 milhões de habitantes. A influência europeia é marcada nas manifestações culturais da região sul. A maioria das festividades sulistas tem a ver com algum aspecto europeu, seja gastronômico, seja artístico, cultural ou todos esses em um mesmo evento. A composição arquitetônica da região sul, herdada dos imigrantes estabelecidos, cria uma verdadeira atração turística, uma vez que foge da realidade dos outros estados e regiões do Brasil. No entanto, a natureza é o que mais encanta, e nesse sentido, o sul tem muito a oferecer. O bate-papo de hoje é com Rômulo Defante. Ele é proprietário da empresa Direct Automação e TI. E por conta do seu trabalho, ele viaja bastante e vai falar um pouquinho para a gente sobre turismo. Olá, Rômulo, tudo bem? Obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Tudo bem, e eu que agradeço o convite, Marta. Rômulo, fala um pouquinho da sua empresa, quais os serviços que ela presta? Hoje, o foco da Direct é prestar serviço de automação e TI, principalmente no ramo de frigoríficos. 90% do nosso atendimento é em abatedouros de frango. Atendemos suínos, a parte de bovinos, desossa, mas o foco da nossa empresa é apontamento de produção e pesagem dinâmica de produtos. Outro dia nós vamos falar sobre tudo que você faz, mas hoje nós vamos falar de turismo. Como você viaja bastante a trabalho, você aproveita também para fazer turismo e você vai muito para o sul do país. Conta pra gente como é que é fazer turismo enquanto está trabalhando. É muito interessante. Nós que viajamos bastante, a gente está sempre naquela loucura, sempre em clientes diferentes, cidades diferentes, cidades que para nós aqui de São Paulo, ela não é tão turística para nós, não é tão visitada para os paulistas, mas entre um cliente e o outro, eu aproveito para turistar. Como o nosso foco no ramo frigorífico é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu já conheci várias cidades nessa região e é muito interessante, tem bastante história ali. Você atendeu um cliente, você está numa cidade que é pouco conhecida pelos turistas de maneira geral, mas mesmo assim você procura descobrir o que essa cidade tem para oferecer como turismo. É isso mesmo? É isso. Normalmente eu chego na unidade, a gente já vai com uma referência para a região com os pontos turísticos. O que eu mais gosto de fazer quando eu estou viajando, quando eu vou num hotel, quando eu vou na unidade atender o cliente, a minha ideia é perguntar para ele o que é turístico para vocês aqui na região, o que é legal para vocês que moram aqui, aonde eu vou visitar, o que eu posso conhecer, que barzinho eu posso ir. Tem muitas cervejarias, que é o que a gente gosta, muitas vinícolas, muitos mirantes para conhecer nessas regiões. Então, a ideia minha é sempre perguntar. Eu chego para o dono do hotel e falo, olha, o que eu poderia conhecer aqui na região? Que lugar, que ambiente? É o que eu sempre faço nessas viagens. Eu pergunto primeiro para ter uma ideia e não só em pontos turísticos que a gente ouviu falar, e sim pegar referências sempre de alguém da cidade. Isso é o mais legal. Então você busca referência local. Exato. 90% das vezes eu faço isso. Às vezes até mesmo eu vou num restaurante e falo, olha, eu queria visitar agora um lugar bonito, algum mirante. A pessoa fala lá, vai então mirante, vai ver que ele vai naquela cervejaria, vai naquela vinícola. Então sempre me informo com alguém da região para poder conhecer.
principalmente esses lugares, ou até mesmo algum evento. Olha, hoje vai ter um evento de Páscoa. Olha, hoje aqui nessa cidade eu tenho uma igreja que foi inundada. Você sabia disso daí? Eu falei, olha, eu não sabia. Vai lá conhecer essa igreja que foi inundada. Hoje vai ter um festival de dança. Vai ter uma apresentação de Papai Noel. Então, sempre me informa o que vai acontecer na unidade, o que vai acontecer no final de semana também. Quantas cidades, mais ou menos, assim, você já visitou na região sul? Marta, eu acredito que umas 50, 60 cidades diferentes eu já visitei. Vamos em muitas cidades que o paulista nunca ouviu falar. A gente conhece uma cidade chamada Itá, que é do lado da cidade de Ceará, e as pessoas nunca ouviram falar. Lá tem águas termais, tem um dos maiores tirolesas do país. Essa cidade foi totalmente inundada. Tem uma igreja matriz também que foi inundada, então é possível você visitar por fora lá para você ver essa igreja inundada. Mas eu acho que umas 50, 60 cidades eu já visitei lá para aquela região. Itá é uma pequena cidade do oeste de Santa Catarina e já foi considerada, segundo o Prêmio Isto É de 2015, uma das 50 melhores cidades para se viver no país, por suas iniciativas inovadoras, pela tranquilidade e seu povo hospitaleiro. Em 1996, começaram as obras de uma usina hidrelétrica e as construções da parte baixa de Itá precisaram ser demolidas, momento em que nasceu o principal ponto turístico de hoje da cidade. Segundo alguns moradores, as torres e a fachada da igreja matriz na época resistiram às máquinas e golpes de marretas e não foram derrubadas. Foi feito um plebiscito com a população para saber se seriam ou não derrubadas. Os moradores decidiram, com 97% de aprovação, manter as torres em pé e, com o avanço das águas, essa foi a única construção remanescente visível, tornando-se um ponto turístico e uma lembrança do passado do local. Então vamos elencar algumas cidades que a maioria do povo do Sudeste não ouve falar, mas que tem atrativos turísticos que vale a pena uma visita. Qual a cidade que você considera, dentre as que você já visitou, que foi uma surpresa gastronômica? Nova Veneza. Uma das cidades que me surpreendeu é Nova Veneza, em Santa Catarina. Nova Veneza fica entre Forquilinha, fica entre Criciúma. Tem uma rota gourmet muito interessante. Tem lugares muito bonitos para você tirar foto, restaurantes. Tanto que no final de semana, o pessoal das cidades em volta vão para essa rota. Então, Nova Veneza foi uma cidade que me surpreendeu, extremamente organizada, ela é turística, tem vinícola, ao lado nós temos Forquilinha também, que é uma cidade muito pequena, tem um festival de uma cervejaria chamada Santa Catarina, e tem um festival muito legal também em Santa Catarina. Então, se eu pensar numa rota gastronômica fora da rota convencional, para mim hoje é Nova Veneza. Uma surpresa de vinícola. Chama Cave Brandelize. É um restaurante, fica no Rio Grande do Sul, numa rota de vinhos, mas ela fica um pouco deslocada dessa rota, desse caminho de pedra, dessa rota dessas vinícolas. É relativamente nova essa cave, chamada Brandelize. Eles fabricam cerveja também com o nome deles, mas não é feito lá, então eles fazem espumantes, fazem vinhos. O lugar é muito lindo e ele é um pouco fora dessa rota conhecida do vinho. Então, para mim, a vinícola que me surpreendeu, não contava que eu ia encontrar ela nesse caminho, foi essa cave Brandelize, da família Brandelize. A Cave Brandelize é um espaço com 3 andares e uma grande propriedade, onde é possível inclusive caminhar pelos vinhedos. O castelo é todo feito de pedra e levou 8 anos para ser construído. No terraço fica o mirante, onde se pode ver boa parte da região. A cave fica na estrada RS 444, quilômetro 1, Monte Belo do Sul, Rio Grande do Sul. Uma surpresa de paisagem. Aquele lugar que você chegou, ficou sem fôlego. Marta, tem uma paisagem ali que fica na Rota do Sol.
tem um mirante, tem o restaurante Mirador, muito boa a refeição, por sinal. Nessa paisagem também tem uma bicicleta pendurada ali que o pessoal pode pedalar para fora desse mirante. É muito legal também. O lugar vende alguns tipos de pedras, vende facas, mas para mim esse mirante é um dos mais bonitos da rota. A rodovia é linda, mas na rota para mim esse mirante é o mais bonito. Uma surpresa de aventura. Aliás, fui com a minha família, fui atender um cliente. Então, entre um cliente e outro, além de eu conseguir passear um pouco, às vezes eu consigo levar a família. Então, eu vou atender um cliente, a família fica passeando, ou fica na praia, ou fica no hotel, ou fica passeando na cidade. Existe um parque de aventuras em Bento Gonçalves. E esse parque ali no Rio Grande do Sul. Esse parque, ele tem o maior bungee jump do Brasil. Nós fomos nesse parque, a gente não contava com esse lugar, é um parque de aventuras, tem quadriciclos 4x4, tem tirolesa. Aliás, a minha filha mais nova pulou nesse bungee jump aí com 12, 13 anos de idade. O Parque de Aventuras fica a 8 quilômetros do centro da cidade de Bento Gonçalves e a 120 quilômetros da capital Porto Alegre. Inaugurado oficialmente em outubro de 2013, o parque está localizado no topo de uma imensa parede rochosa com 135 metros de altura, com atrações que proporcionam diversão, aventura e adrenalina, como arborismo, bungee jump, escalada, rapel, tirolesa, quadriciclo e paintball. Uma surpresa de rodovia ou estrada? Eu tenho 3 e é difícil escolher entre as 3. Uma delas, quando eu desço para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, eu passo muito na Estrada da Graciosa. Essa Estrada da Graciosa, ela fica um pouquinho antes de você chegar em Curitiba. Você pode descer por ela para você chegar na cidade de Morretes. Na minha opinião, é uma das estradas mais bonitas, com paisagens mais bonitas de todas ali no Paraná. O único problema dessa estrada é que é difícil você parar para apreciar a natureza, que tem poucos lugares de escape para você parar o teu carro e apreciar a natureza. Mas para mim, de beleza natural, é uma das mais bonitas. Marta, outra serra que é linda, a paisagem é linda, o trajeto é lindo e é difícil também escolher, é a Serra do Rio do Rastro. Ela fica em Lauro Miller, no sul de Santa Catarina. Tem poucos lugares para a gente também poder parar para apreciar, mas tem alguns mirantes. O pessoal da região, ou quem vai para lá, fala que é a serra mais temida da região para você poder passar. Mas ela é um espetáculo, é muito linda. Eu aconselho a todos a, se algum dia puder passar por ela, que passe por ela, que não vai se arrepender. Marta, tem mais uma outra serra que, quando eu cheguei nessa serra, ela me surpreendeu. Ela é muito diferente de todas as outras que eu já peguei nesse Brasil que eu viajei, que é a Serra do Corvo Branco. Ela fica em Grão-Pará, em Santa Catarina. Ela tem uma fenda de rochas enorme, então quando você chega nela, você se surpreende com o lugar, se surpreende com a paisagem, se surpreende com a descida até a parte de baixo dessa serra, que muitas pessoas não descem ela, porque ela não é pavimentada, boa parte dela, mas também quando você chega nessa parte de baixo, é um espetáculo à parte. É um lugar que vai muito o pessoal com moto, mas normalmente o pessoal chega até essa serra e volta ali em Grão-Pará. Mas eu aconselho quem tiver a oportunidade também de descer ela, que ela é linda, chama Serra do Corvo Branco. Agora, uma surpresa de compra, de consumo. Uma surpresa de compra é uma venda que tem numa estrada entre Bento Gonçalves e Veranópolis. E nessa venda não é só a surpresa só da compra, é do consumo no ambiente. Ele tem um tipo de uma cascata que passa por trás do estabelecimento. Então você está comprando, tem um vidro, passa por trás do estabelecimento. Fica nessa estrada entre essas duas cidades. Tem uns queijos maravilhosos, salames. Então eu acho que uma surpresa que a gente não conta, que vai ter um lanche tão gostoso nesse lugar, em um ambiente tão diferente. Você pode tomar água ali da nascente, tão diferente. Eu considero que ele é diferente de tudo. Não é um lugar que você pensaria em parar
tá, mas se você para ali, vale a pena você comer um lanche, comer um queijinho, experimentar um salame. Um lanche que eles fazem de salame ali é uma delícia. Então, ela é diferente, é simples, o lugar é gostoso e agradável para comer. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é sobre turismo no sul do Brasil, com o empresário Rômulo Defante. Uma surpresa de ficar à toa e não querer mais sair de lá. Eu acho que uma surpresa de ficar à toa, elas são várias. Eu acho que ela depende um pouco do teu momento e do teu estado de espírito, do que aquela cidade está oferecendo naquela época. Eu conheci a cidade de 13 Tilhas, esses dias estava na época de Natal, ela estava muito linda e enfeitada, com as famílias pela rua, estava tendo também danças com as crianças, estava tendo oficina de biscoito. Então a gente senta lá, a gente sente muita paz. Então eu falo que às vezes você vai numa cervejaria também, você senta lá, tá naquela paz. Ali mesmo em 13 Tilhas, eu estava lá numa cervejaria chamada 13 Tilense e era uma delícia. Então eu acho que é até difícil de falar, são vários lugares, mas eu acho que quando eu fui para essa cidade, para esses dias que eu estou lembrando, estava uma delícia. Então eu queria ficar sentado só observando o que estava acontecendo. Uma surpresa de evento religioso ou evento da cidade, que você não estava esperando aquele evento, você chegou lá, aconteceu, você adorou. Há uns 2 anos atrás, se não me falha a memória, eu fui para a cidade de Itá, em Santa Catarina. E nesse dia eu estava indo na cidade para ir comer alguma coisa no centro da cidade. A cidade é bem pequenininha, é aconchegante. E de repente o pessoal começou a trazer as suas cadeiras de praia para o centro da cidade, para a avenida, sempre muito familiar. As crianças trazendo suas cadeirinhas e o pessoal se ajeitando na cidade. E eles iam fazer a abertura do Natal da cidade. Isso me surpreendeu pela organização e pelo ambiente familiar. Eu fiquei lá, eu tinha acabado de sair do meu cliente, eu queria ir para o hotel descansar, mas eu não conseguia sair de lá para ver esse evento. Então, eu acho que me surpreendeu pela organização, pela beleza, pela participação das famílias nessa cidade. Foi um dos lugares mais bonitos, fora dos trajetos, como eu comentei, fora dos trajetos padrões de turismo que a gente costuma ir. Uma surpresa de praia. Marta, uma surpresa de praia foi uma indicação de um amigo meu, do Luiz. Eu estava trabalhando na unidade, eu acabei esse trabalho num domingo, umas 11 horas da manhã, e eu precisava ficar na cidade. Eu falei para ele, olha, eu conheci várias praias em Florianópolis, esse cliente meu em São José, do lado de Florianópolis, e eu falei para ele, cara, eu queria conhecer uma praia diferente. Ele fala o seguinte, pega o carro e vai para Palhoça, e vai para a Guarda do Imbaú, se as pessoas puderem, em Santa Catarina, um pouquinho depois de Florianópolis. Também é um lugar que eu indicaria. Ele é diferente, tem um estilo colorido, um estilo calmo. E quando você chega na praia, vamos por a entrada vai afunilando a entrada da praia. Você pega esse mar calmo, tem alguns barcos estacionados, barquinhos estacionados lá, para você poder atravessar um trecho. Após esse trecho, você vai chegar numas dunas. E chegando nessas dunas, você, na hora que sobe nelas, na hora que você passa nelas, é uma das praias mais lindas que eu já conheci da região. Nenhum amigo meu, nenhuma pessoa que eu conversei, ela conheceu essa praia, ouviu falar dessa praia. Mas Guarda do Imbaú, eu aconselharia as pessoas, se puder dar um pulinho lá, passar um pouquinho de Floripa e ir para a Guarda do Imbaú, vale muito a pena, que ela é linda. E agora, por fim, uma surpresa de cidade ou cidades que você considera a mais marcante para você, ou cidades marcantes para você, dentre essas quase 60 cidades que você já visitou no sul do Brasil. É difícil escolher uma, mas é interessante uma rota. Eu aconselho para alguns amigos e para as pessoas que vão visitar, se tiver a oportunidade de sair também um pouco fora de uma rota de praia para uma rota de, um exemplo, Gramado, Canela, que elas são lindas, fazer uma rota do vinho e numa rodovia chamada Caminho de Pedra.
Ali você vai atravessar basicamente Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves. Todo o trajeto, eu falo que dependendo da época da colheita da uva, eu falo que a rodovia cheira uva. Ela é linda. Você vai passar em várias vinícolas, vários castelos, cervejarias. Se você tiver oportunidade, restaurantes familiares. Aliás, eu estava lá há uns 15, 20 dias atrás. Então, se você tiver a oportunidade de passar lá com o tempo e parar, não digo em cada vinícola, mas pegar essa rota, pegar a Casa da Erva Mate, a Casa da Ovelha, vale a pena pegar essa rota, que é muito legal. Quer dizer, existem cidades que nós não conhecemos e são maravilhosas, ela tem potencial turístico. Sim, Joinville tem um lugar chamado Estrada Bonita, e ela é sem saída. Ela é em Joinville, mas você não entra na cidade e ninguém entra nela lá, na região, ninguém conhece. Você já visitou a Estrada Bonita? Ela é bonita mesmo? Ela é linda. Sempre que eu passei por lá, sempre que eu vou descer para Joinville, eu estou descendo à noite. Então, nunca tive a oportunidade de passar nela. E daí, por um acaso, eu consegui sair mais cedo e falei, eu vou entrar nessa estrada. Ela é sem saída, mas ela é linda. As casas são lindas, os restaurantes são... É uma delícia, eu parei lá para comer. Tem um rio ou um riacho ali que passa do lado dela. Também é outro lugar que vale perder entre aspas, né? Vale aproveitar o lugar. Você sai da BR-116 ali em Joinville e você vai ver lá, Estrada Bonita. Vale a pena a pessoa passar lá pelo menos para comer uma refeição, não vai se arrepender também, eu aconselho. Eu agradeço ao empresário Rômulo Defante, proprietário da empresa Direct Automação e TI, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Rômulo. Marta, eu que agradeço o convite. Convido a todos a conhecer Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. É interessante. Sair um pouco fora da rota é mais gostoso ainda. Um abraço. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.